A Guerra do Vietnã. O Vietnã era originalmente um único país e por muito tempo viveu sob domínio estrangeiro. Desde o final do século XIX foi colonizado pela França e não podia tomar decisões políticas e econômicas importantes por conta própria. Por causa disso, muitos vietnamitas começaram a sonhar em governar seu próprio país. Esse desejo de independência tornou-se o ponto de partida de muitas guerras que mais tarde ocorreriam no Vietnã. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o povo vietnamita iniciou uma resistência armada para se libertar do domínio colonial francês. Essa guerra começou em 1946 e durou cerca de 8 anos. O Vietnã queria administrar seu país como uma nação independente, enquanto a França tentava manter seu controle colonial. Em 1954, a França foi derrotada e a guerra chegou ao fim. Depois que a guerra contra a França terminou, muitos países se reuniram para discutir o futuro do Vietnã. Esse encontro foi realizado em Genebra, na Suíça, e um acordo internacional foi firmado para evitar novas guerras. Como resultado, o Vietnã foi dividido em Norte e Sul ao longo do 17º Paralelo Norte. Essa divisão deveria ser temporária, mas na realidade durou muito tempo e se tornou o início de novos conflitos. A parte norte tornou-se o Vietnã do Norte, que escolheu um sistema comunista. A parte sul foi governada pelo governo do Vietnã do Sul, que se opunha ao comunismo. À medida que regiões que antes eram um só país seguiram caminhos políticos diferentes, as tensões cresceram gradualmente. Essa divisão tornou-se a causa mais importante que levou à Guerra do Vietnã. Naquela época, o mundo vivia um período tenso chamado Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética não lutaram diretamente entre si, mas competiram para espalhar seus sistemas políticos pelo mundo. Os Estados Unidos acreditavam que, se um país se tornasse comunista, os países vizinhos logo seguiriam o mesmo caminho. Essa ideia ficou conhecida como teoria do dominó e tornou-se uma forma central de enxergar a questão do Vietnã. Os Estados Unidos começaram a oferecer várias formas de apoio para impedir que o Vietnã do Sul se tornasse comunista. No início, enviaram assessores militares em vez de tropas de combate para fornecer treinamento e orientação. No entanto, os combates se intensificaram, e o governo do Vietnã do Sul não conseguiu lidar sozinho com a situação. Como resultado, o envolvimento americano foi aumentando gradualmente, mudando a natureza da guerra. Em 1964, surgiram relatos de que um navio naval americano havia sido atacado no Golfo de Tonkin. Esse incidente chocou a sociedade americana e mudou a forma como as pessoas viam a guerra. O Congresso dos Estados Unidos concedeu ao presidente autoridade para expandir a ação militar. Essa decisão tornou-se um ponto de virada importante que intensificou drasticamente a Guerra do Vietnã. Em 1965, grandes contingentes de tropas terrestres americanas desembarcaram no Vietnã do Sul. A partir desse momento, a Guerra do Vietnã passou a ter o caráter de uma guerra internacional em grande escala. A dimensão das tropas, das armas e dos ataques aéreos cresceu muito além das fases anteriores. Todo o Vietnã começou a sentir o impacto direto da guerra. A Guerra do Vietnã foi um conflito em que os helicópteros foram usados em grande escala. Os soldados utilizavam helicópteros para se deslocar rapidamente até selvas e vilarejos para realizar operações. As linhas de frente não eram claras, e os combates muitas vezes começavam de forma repentina sem aviso. Por causa disso, a linha entre civis e soldados frequentemente se tornava confusa. Uma força importante na guerra foi o Vietcong. O Vietcong era um grupo armado de orientação comunista que atuava no Vietnã do Sul. Em vez de lutar abertamente como um exército regular, eles usavam táticas de guerrilha, escondendo-se e lançando ataques surpresa. Isso tornava muito difícil distinguir quem era combatente e quem era civil.
O vasto e complexo terreno de selva do Vietnã tornou a guerra ainda mais difícil. O inimigo se escondia na selva, e os ataques podiam acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Os soldados precisavam permanecer tensos dia e noite, quase sem descanso. A guerra impôs um grande peso não apenas sobre seus corpos, mas também sobre suas mentes. Os militares americanos usaram desfolhantes químicos para destruir os esconderijos do inimigo. Esses produtos químicos fizeram com que árvores e plantas murchassem e morressem, destruindo as florestas. As florestas desapareceram rapidamente, mas danos duradouros permaneceram no solo, na água e na saúde humana. Esse problema continuou muito tempo depois do fim da guerra. Em 1968, ocorreu um trágico incidente na aldeia de My Lai, no centro do Vietnã, onde muitos civis foram mortos. A aldeia não era uma base militar nem um campo de batalha, mas uma comunidade agrícola tranquila. Durante uma operação militar, a área foi julgada erroneamente como um reduto inimigo, causando grande sofrimento a pessoas inocentes. Esse evento permanece como um exemplo de como a guerra pode destruir a humanidade por meio do medo e de erros terríveis. Nesse mesmo ano, o Vietnã do Norte e o Vietcong lançaram um ataque em grande escala conhecido como a Ofensiva do Tet. O Tet é o Ano Novo Lunar vietnamita, e o momento do ataque em si foi um grande choque. Embora tenham sofrido pesadas perdas militares, a ofensiva teve um enorme impacto no curso da guerra. Na sociedade americana, a confiança em continuar a guerra foi profundamente abalada. A Guerra do Vietnã era noticiada diariamente na televisão. As pessoas podiam assistir às cenas reais da guerra a partir de suas próprias casas. Essa foi uma experiência nova, raramente vista em guerras anteriores. À medida que a dura realidade da guerra foi revelada, a oposição ao conflito cresceu de forma constante. Protestos contra a guerra se espalharam pelos Estados Unidos e por outros países. Estudantes e cidadãos foram às ruas ativamente para levantar suas vozes. As pessoas passaram a questionar por que deveriam continuar lutando em uma guerra em uma terra distante. Essas vozes colocaram uma pressão cada vez maior sobre governos e líderes políticos. Em 1973, os Estados Unidos retiraram suas tropas do Vietnã por meio de um acordo de paz. No entanto, os combates dentro do Vietnã não terminaram imediatamente. Em 1975, as forças do Vietnã do Norte entraram em Saigon, e a guerra finalmente chegou ao fim. A Guerra do Vietnã foi um conflito longo e doloroso que durou cerca de 20 anos. A guerra terminou, mas seus efeitos permaneceram por muito tempo. Bombas não detonadas e os danos causados por agentes químicos ainda são problemas que precisam ser enfrentados hoje. Muitas pessoas continuam a viver com as memórias e as feridas da guerra. Esta história é um registro criado para nos ajudar a compreender as marcas que a guerra deixa em uma sociedade.